Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim contar para vocês um pouquinho como foi a minha experiência de fazer o pré-natal aqui nos Estados Unidos e eu vou tentar falar um pouquinho sobre como foi o parto e tudo envolvendo a minha gestação e a questão da saúde aqui. Bom, então como eu já falei no vídeo anterior, eu cheguei aqui nos Estados Unidos grávida. E como a gente sabia que ia demorar um pouquinho quando nós chegássemos aqui até a gente conseguir um médico, um plano de saúde, então eu procurei fazer tudo o que eu pude, assim, até o período que eu estava de gestação, pré-natal, o ultrassom, os exames que eu precisava, assim, os iniciais, eu procurei fazer todos no Brasil antes de vir para cá. Então eu estava de 4 ou 5 meses já quando eu mudei para cá, 5 meses já. Então eu já tinha feito aqueles exames iniciais de ultrassom de translucência nucal, aqueles testes para ver se estava tudo bem com o desenvolvimento do bebê. Então por isso eu vim para cá um pouco mais tranquila, sabendo que se eu precisasse esperar um pouquinho, não ia ter problema porque eu já sabia mais ou menos como que tudo estava acontecendo e eu vim mais tranquila por causa disso. Então, mas a nossa saga para conseguir tudo aqui foi muito estressante. Ontem eu contei para vocês a dificuldade que a gente teve para alugar a casa, para conseguir, né, se estabilizar aqui. Mas eu confesso para vocês que a questão do plano de saúde e de conseguir um médico foi bem mais difícil para gente. Porque assim, a gente ficou aqui um mês só resolvendo essa questão de casa, de aluguel, de conseguir comprar um carro. Então, quando a gente estava bem estabilizado, já tinha comprado algumas coisas, a gente foi, então, atrás de conseguir um médico. Nós viemos para cá com um plano de saúde que, na verdade, não era um plano de saúde, era como se fosse um plano emergencial. Então, se acontecesse alguma coisa com a gente aqui, algum acidente ou alguma emergência, a gente tinha aquele plano que a gente podia ir até um hospital e nós seríamos atendidos. Só que tem um porém, esse plano, muitos hospitais, eles nem conheciam esse plano emergencial que a gente tinha. Então, assim, eu fiquei doente, durante a gestação eu tive um problema de infecção renal, tive que ficar internada, e na verdade, assim, esse plano não cobria assim o tratamento, né? Eu fiquei 3 dias internada e a conta foi US$ 21.000. Então, assim, o plano cobria metade, eu teria que pagar US$ 11.000. Porque aqui é diferente do Brasil, a saúde, não existe saúde pública. É como no Brasil tem o SUS, que qualquer pessoa pode ir lá e ser atendida de graça. De graça não, a gente já está pagando, né, por esse serviço com os nossos impostos. Mas você não precisa desembolsar nada na hora de fazer o tratamento. Aqui é diferente. Existem alguns planos do governo, um deles se chama Medicare, que é o plano para as pessoas que não têm condições de pagar, que têm uma renda muito baixa ou estão desempregados. E esse plano, na verdade, assim, não é um plano do governo, é um auxílio. O governo paga para você por um plano de saúde. Então, as pessoas que conseguem entrar nesse programa, elas têm essa assistência do governo. Então, como eu tinha acabado de chegar no país, eu não tinha como acessar esse plano do governo. Eu tinha que conseguir um outro tipo de plano de saúde. Então a gente começou a pesquisar, a procurar, e o meu marido fazia as ligações para se informar, acessava o website dos planos de saúde. Só que como eu já estava grávida, os planos de saúde eles não estavam me aceitando. Então era como se é igual no Brasil, como se tem um tipo de uma carência, né? Você faz um plano de saúde, daí você precisa esperar 6 meses para poder engravidar e poder fazer o pré-natal. Então, como eu já estava grávida, a gente estava tendo esse tipo de dificuldade. Os planos não estavam aceitando. Eu tinha que responder um monte de questões, eles me ligavam para confirmar. Então, assim, foi bem estressante. Por algumas semanas a gente tentava e não estava conseguindo. E eu já estava ficando bem preocupada, porque o tempo estava passando e eu comecei a reclamar com meu marido, falava, nossa, eu preciso ir no médico, eu já tô, né, com 6 meses e não tô conseguindo, como é que vai ficar? Eu preciso fazer o pré-natal, preciso fazer ultrassom. Comecei aquela pressão, né? E ele já estava, coitado, nervoso e tentando conseguir um plano de saúde. Mas finalmente nós conseguimos um plano de saúde
que me aceitou. Então, eles só fizeram toda aquela burocracia, aquelas perguntas, e para mim era muito difícil, porque eu não falava direito a língua e ao telefone é muito pior. Quando você está conversando com a pessoa ao vivo, você consegue ver a expressão, você acaba entendendo melhor. Mas por telefone era muito difícil, então às vezes eu ficava perdida, assim, tinha que ficar pedindo para a pessoa repetir, perguntava se eles não podiam falar com meu marido, algumas vezes eles aceitavam, algumas vezes não, tinha que ser comigo. Então assim, foi um processo bem chatinho. Mas enfim, nós conseguimos um plano de saúde que me aceitou, e daí eu tive que começar então a fazer as consultas com os médicos. Então aí já tem a primeira diferença. Na verdade, eu não fui conversar direto com o médico. Eu consegui uma clínica muito boa, inclusive é a clínica que funciona junto com o hospital da Universidade de Stanford. É uma clínica muito boa, a médica era maravilhosa. Mas daí no começo eu tive que passar por uma enfermeira, que ela fez assim uma entrevista comigo, ela fez várias perguntas, fez alguns exames assim, comigo, né, antes de me encaminhar para uma médica. Uma coisa bem interessante que eu estava esquecendo de contar, que foi até bem engraçada, é que assim, eu já estava grávida, a minha barriga já estava bem grande, e só que daí para eu começar a fazer o pré-natal, eu precisava de uma prova de que eu estava grávida. Então a enfermeira me orientou, né, você vai ter que ir lá, e vai ter que fazer um exame, né? Um exame de gravidez, um teste de gravidez. Vai ali, desce no laboratório e faz o teste. Então tá, então eu peguei e desci, eu e o meu marido, eu já com a barriga enorme, que já tava quase, tava de 6 meses para 7 meses, eu acho. E desci lá, fiz o exame de sangue, né? E daí as enfermeiras vieram assim com o resultado. Ai, parabéns! Nossa, que felicidade! Assim, me parabenizando e agindo como se eu não soubesse que eu estava grávida. Então foi muito engraçado. Eu até falei pro meu marido, né? Nossa, que estranho, né? Eu já com essa barriga enorme, tendo que fazer um exame para provar que eu estou grávida. Mas enfim, eu fiz o exame e encaminhei para o plano de saúde, daí que eu comecei o pré-natal. Então, depois que eu passei pela enfermeira, ela me encaminhou para uma médica, e eu já fiz assim, acho que em 2 dias eu já fui para a primeira consulta. E daí o que eu fiz? Eu levei todos os meus exames do Brasil, pré-natal. Não, na verdade, eu deixei com a enfermeira já. Eu deixei todos os pré-natais, tudo que eu tinha, toda a documentação que eu tinha do Brasil, todos os pré-natais, não, todos os ultrassons, desculpa. Levei os exames, exame de sangue, tudo que eu tinha feito lá, era uma pasta assim cheia de papéis, eu levei e dei para ela. Daí a enfermeira falou: eu vou encaminhar isso aqui para médica, tal, para ela analisar. Então depois de 2 dias 2 ou 3 dias eu fui para consulta e eu fiquei muito surpresa, porque quando eu cheguei lá, a médica, ela já tinha pego toda a minha documentação, ela tinha traduzido o que era mais importante e ela já sabia de tudo sobre o meu caso. Então eu achei assim muito, ela deu muita atenção, né? Imagina, a médica pegar, ter o trabalho de traduzir tudo para ver como é que tava, ela fez um outro laudo, um documento assim, mostrando que tava tudo certo com a minha gestação. Me tratou super bem, super querida, bem educada. E assim, tinha outro problema, porque como eu falei, eu não falava ainda direito a língua, eu tinha uma boa noção. Mas eu ficava muito nervosa quando eu tinha que conversar com um médico, com alguém. Então, assim, o pouco que eu sabia, eu acabava me embananando ou esquecia. E principalmente termos médicos, que são, assim, tudo diferente, não é um vocabulário que você está acostumado no dia a dia. Então, assim, às vezes eu ficava bem nervosa e os médicos sempre foram muito legais, assim, nunca me trataram mal ou ficaram sem paciência porque eu não estava conseguindo falar alguma coisa. Então, assim, foi muito legal nesse ponto. Então, a partir do momento que eu comecei a frequentar essa clínica, que eu comecei o meu pré-natal, eu fiquei super tranquila, porque daí tudo voltou ao normal, eu continuei fazendo os meus exames de rotina, os ultrassons, né? Então, ficou tudo bem. Eu fiquei bem sossegada. E algumas coisas que eu percebi, assim, que são diferentes aqui no pré-natal. A primeira delas é que no Brasil a gente faz mais ultrassons.
No Brasil, a gente com 12 semanas já dá pra descobrir o sexo. Eu descobri o do Ben com 12 semanas. Então, assim, com 12, 13 semanas já dá pra descobrir. Aqui, eles não fazem, assim, tão cedo pra descobrir o sexo. Eles demoram um pouco mais, vão fazer lá com 18 semanas, por aí. E eu percebi também que as mulheres, elas não têm, assim, tanta curiosidade igual a gente tem no Brasil, que a gente, assim, ai, acabou de engravidar, já quer saber o sexo. Aqui, assim, parece que o pessoal é um pouco mais tranquilo, eles não têm, assim, essa ansiedade de saber tão rápido. Eles preferem, às vezes, esperar um pouco mais, fazer com 20 semanas, 23 semanas, para ter mais certeza de que sexo que é. E muitas pessoas escolhem não saber o sexo. Então, assim, eles preferem que o médico não fale qual é o sexo, eles preferem que seja uma surpresa. Então, assim, essa é a primeira diferença que eu achei. Eu percebi também, assim, pelo menos na clínica que eu fiz o ultrassom no Brasil, os aparelhos eram bem modernos, assim, tinha aquelas telas enormes de LCD para mostrar o bebê, então, assim, você via bem detalhado. E aqui eu fiz o ultrassom, primeiro, né, no caso do Ben, e assim, não era tão detalhado. Era no hospital, o monitor era um pouco menor, era um monitor tipo de computador normal, assim. E até ela fez uma parte em 3D, dava para ver os movimentos, assim. Mas eu achei que no Brasil eles dão, assim, mais importância para essa parte, assim, de ter um pouco uma tecnologia um pouco melhor, que você consiga ver melhor o bebê, os movimentos, tudo. Então, isso aí eu achei um pouco diferente também. Bom, e daí eu fui fazendo o pré-natal, e daí depois eu vou falar um pouquinho no próximo vídeo, não vou falar agora para não ficar muito comprido, mas eu quero falar um pouco sobre a questão do parto, que foi uma coisa assim bem diferente para mim. No Brasil eu tinha uma ideia, aqui eu mudei de ideia. Então, assim, no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais detalhado sobre a questão de como foi ali o processo do parto e o que me fez mudar de ideia. Então, até mais, até o próximo vídeo.